Eu acho que talvez uma prática interessante seja a gente parar e pensar, no meio de tanto risco, né, que existe numa startup, onde estão os riscos que são realmente mais críticos, sabe? Porque, por exemplo, um planejamento de despesa, por um lado, ele não é algo tão crítico assim, porque está sob seu controle. É, ela pode variar, ela pode ser maior, pode ser menor, mas a grande questão é o seguinte: na despesa, você que manda, né? É, quando a gente pensa ali na nossa margem, né, unitária de contribuição, a situação já é diferente. A gente não tem um controle tão grande, mas a gente tem um range de mercado que dificilmente a gente sai dele, sabe? Né? No SaaS, por exemplo, a gente tem uma margem de contribuição ali que fica mais ou menos entre 70% e 80%, e pronto, se não tiver nenhuma questão muito excepcional, é isso. Então, não faz sentido também a gente se preocupar demais com questões ligadas ao custo direto da empresa. Uhum. Por outro lado, né, quando a gente vai pensar na receita, né, a história muda bastante, né? É justamente a parte em que a gente começa a ter um contato com o mundo externo, né? Aquela parte que a gente não controla em nada. E aí eu acho que a gente tem três variáveis e, né, uma é um pouco menos crítica, duas são extremamente críticas, tá? Quando a gente pensa em receita, né, um negócio que tem recorrência, né, seja uma assinatura ou seja uma compra recorrente, né, como o caso do Uhum. mercado Bitcoin, a gente tem ali um ticket médio que, em geral, não é uma questão tão crítica assim. Não vai ter uma variação muito grande de um ano para o outro. Mas você tem mais duas questões que vão influenciar o seu faturamento, né? Que você precisa saber o seu número de clientes ativos, né? Com um ticket médio, você chega no faturamento. E para saber o número de clientes ativos, você depende do seu CAC e do seu churn. Tá? É, em condições normais, para startups, principalmente SaaS, eu acho que aí a gente está no núcleo do risco do negócio. Tá? Isso pode variar muito, isso é extremamente crítico. Tá? Então, muitas vezes pode não ser necessário a gente fazer modelagens que envolvem muitas variáveis, sabe? Porque elas ficam um pouco operacionais, elas dizem pouco, sabe? Eu peguei todas as variáveis, joguei pior caso, falo que o cenário pessimista. Pô, mas isso não me diz nada. Agora, se faz uma matriz, por exemplo, de churn e CAC, você consegue dizer assim, olha, se eu tiver com um churn um pouquinho acima da média, mas o CAC aqui um pouquinho abaixo, deixa eu ver se está numa situação legal. Se esse plano vai funcionar. Você consegue ter um de para, né? Você consegue pensar assim, o que eu preciso fazer para atingir a minha meta? Então, eu acho que vale a pena a gente espremer um pouco mais, sabe? E não falar assim, olha, tudo é risco, tudo é imprevisível, tudo é complexo. E de repente, poxa, peraí. De certa forma é. Mas talvez, né, tenha algumas questões que mereçam uma atenção um pouquinho maior. Eu gostei muito do que você está falando, que no fim do dia o que você diz é o que importa, é você entender muito o que são linhas de receita ou quais são as principais linhas de custo. Exatamente. Tipo, talvez você tenha uma otimização de 1% ou uma projeção hiper mega detalhada sobre o seu time de legal, que teoricamente na startup Exatamente. é uma parte pequena e É. isso não vai mudar o jogo. E aí sobre previsibilidade de CAC, que é algo que ele envolve uma intersecção muito complexa, né? Porque é um custo Uhum. financeiro, mas exige uma conversa com o seu time de vendas, que Uhum. naturalmente é mais otimista. Então, e também o seu time de marketing. Como, Rodrigo, depois eu quero citar o Golvinhas, Uhum. como vocês enxergam isso e como lidar de uma forma legal nesse processo? Bem, eu acho que a gente tem uma previsibilidade pelo histórico e a gente consegue projetar quais cenários são bons, né? A gente, de certa forma, não consegue dizer se eles vão ser atingidos, quais são as melhores estratégias, né, para a gente chegar naquele CAC, né? Mas uma vez que a gente tem esse nível de clareza, no mínimo a conversa fica mais simples, né? Falou, gente, de algum modo a gente vai ter que correr atrás para a gente ficar dentro desses níveis aqui, né? Seja de CAC ou de churn, que ambos têm muito a ver com marketing e vendas, né? Pô, o churn também é uma questão de vendas. O pessoal relaciona muito o churn com a questão de customer success, o que é verdade, mas muito mais que customer success é trazer o cliente certo. Se você traz o cliente certo, é igual aquela bola que está na área ali, né, para fazer o gol. É, então, eu acho que uma vez que você tem essa correlação muito clara, você passa a ter uma comunicação muito clara. Fala, moçada, marketing, a gente vai ter que trabalhar com um CAC desse nível. Se passar um pouquinho, pode até passar, mas o churn vai ter que ser um pouquinho mais baixo.
pelo menos a gente sabe onde a gente está, o que a gente precisa fazer, sabe? Aí, efetivamente, né, depende muito do caminho que a empresa já vinha, né, nessas variáveis e do trabalho, da competência aí da área, né?